Se tudo que conhecemos vem da experiência e a experiência não aprende as coisas em si mesmas, e sim somente os aspectos delas que se encaixam na grande prévia da nossa forma-mentes coletiva, como diz Kant, então é óbvio que tudo o que conhecemos são aparências parciais de coisas que não temos a menor ideia do que sejam. Mas, se ignorarmos o que as coisas são, não podemos jamais ter certeza de que esses aspectos, que Kant chama fenômenos do grego phanestai, aparecer, são traços essenciais definidores da coisa, se são propriedades secundárias dela ou meros acidentes que lhe sobrevêm de alguma curiosa coincidência. Tudo o que conhecemos são fenômenos e relações entre eles, as quais também não sabemos se são acidentes ou fazem parte das coisas em si mesmas. A experiência científica pode demonstrar que essas relações são repetíveis, mensuráveis e expressas em equações matemáticas de uma confiabilidade sem par. Mas jamais saberemos se elas se referem a coisas reais ou a meras aparências, que, por motivos insondáveis, tiveram a amabilidade de se mostrar constantes e irrepetíveis. Mas, se é assim, o próprio objeto magno a que chamamos mundo desaparece diante de nós, esfarelando-se numa poeira infinita de aparências que a ciência, descrevendo e equacionando matematicamente uma a uma, jamais terminará de aprender no seu todo. A perspectiva kantiana é aterrorizante. Com calma imperturbável, replica que não precisamos nos preocupar com isso, pois, sabendo de antemão que nada podemos pensar fora das categorias da razão, toda a imensidão do que ainda resta de desconhecido, quando for conhecido, se enquadrará necessariamente nessas categorias e será tão racional quanto 2 mais 2 são 4. O mundo, portanto, pode não ter unidade nenhuma em si mesmo, pode ser apenas um farelo de aparências inconexas, mas para nós terá sempre a unidade que vier a receber do soberano poder construtivo da razão. A unidade do mundo, portanto, não existe em si, é a unidade da razão que o unifica. E tratem de se dar por satisfeitos com isso, pois, segundo Kant, não há mesmo alternativa. Mas, se desconhecemos a coisa e, portanto, ignoramos a relação entre os aspectos e a coisa, não podemos saber se eles realmente pertencem a ela. Sabemos apenas que, do nosso pensamento, esses aspectos se referem a algo que não sabemos se existe nem o que seja, e qual denominamos coisa, ou, com otimismo ainda mais desvairado, coisa em si. Ou seja, os aspectos não são propriamente aspectos da coisa, qualidades objetivas que elas portam e exibem, são apenas signos delas. Num relance, os objetos da experiência somem do alcance do conhecimento intuitivo, e só nos resta a intuição dos seus signos, exatamente como, no capítulo 2 dessa parte, vimos que se passava no pensamento lógico com os objetos pensados, dos quais só tínhamos intuição direta dos seus signos e não deles mesmos. Transferidos, assim, do mundo das coisas para uma aparência de mundo onde tudo é signo e nada é coisa, nossa certeza intuitiva direta dos entes sensíveis desapareceu por completo e foi substituída pelo simples manejo racional dos signos. Mas, se toda a veracidade do nosso conhecimento dependia, em última análise, da intuição direta dos objetos de experiência, enquanto o raciocínio lógico só dispunha da validade e não propriamente de veracidade, eis que repentinamente as limitações do pensamento lógico se alastram por todo o orbe do conhecimento humano, e já ninguém pode falar de verdade ou veracidade, apenas de validade e racionalidade. Essa questão, ao contrário do que possa parecer, ela tem implicações práticas no direito, por exemplo. Se nota muito a fuga da lógica no discurso jurídico, sendo substituída pelo argumento da validade, do argumento de validade. Então, o juiz diz assim, praticamente, eu fundamentei, não importa que não tenha lógica, está fundamentado, a sentença é válida, recorra. E você aponta que aquilo não faz sentido e se mantém a decisão. Então, esse discurso filosófico, ele repercutiu, né? Não se sabe se ele é um fenômeno sociológico, provavelmente até seja, né? A baixa cultura, né, que acaba se esprairando. A lógica deveria ser o primeiro fundamento do direito, né? Deveria permanecer como tal. A validade, é claro, alcança sua expressão máxima no ponto mais alto da elaboração racional, que é o conhecimento científico. Os herdeiros de Kant no mundo científico e filosófico têm, portanto, uma compreensível inibição de discutir teorias no plano da veracidade e falsidade, preferindo falar em cientificamente válido e cientificamente inválido. Isto é, compatível ou incompatível com o estado atual das crenças cientificamente válidas. É um fetiche, né?
Muitos deles acreditam ou fingem acreditar que com isso estão dando um exemplo dignificante de modéstia epistemológica. Não se pode falar em verdadeiro e falso. É muita arrogância, né, na visão desses seres. Mas, inexistindo um mundo fora dos quadros da razão e inexistindo outra expressão mais alta da razão acima da razão científica, não há mais uma realidade a qual possamos apelar contra a opinião válida dos cientistas, por absurda que elas nos pareçam em certos momentos, como é o caso do Rupert Sheldrake dizendo que a árvore não existe, é só um produto da tua mente. Aparentando modéstia, o consenso científico vigente num dado momento, sem se deixar abalar pelo fato de que pode mudar no momento seguinte, se autonomeia desse modo à medida de todas as coisas. O juiz soberano e último de todas as questões, autorizado a calar como cientificamente inválidas todas as opiniões das quais discorde hoje e com as quais poderá concordar amanhã. Se o leitor entreviu vagamente nisso a origem remota dos códigos de censura politicamente corretos, entreviu certo. Então aqui o Olavo de Carvalho vai observar uma outra repercussão dentro da política, né? O politicamente correto. Que a cada semana você tem um novo signo, né, de apreensão. No caso de opções sexuais já se tem L, B, G, K, T, F, G, enfim da lista, né? E voltando ao direito, você tem sujeitos que fundamentam com qualquer coisa, qualquer porcaria ilógica, e mais está dentro do discurso do válido e do inválido, né? Então, eles se legitimam assim, né? Mesmo que seja inverídico, mesmo que seja falso.